Então, retomando esse processo item da pauta 221, o relator do documento parcial para excluir a parte de cursos de instrução. Perguntas? Eu tenho, presidente. Pode falar. O Raide, no caso aqui que a fiscalização considerou salário indireto, o pagamento de custos e despesas com médicas. Nas despesas médicas, o senhor dá ênfase ao fato que não abrangeu a totalidade dos empregados. Deu a impressão, aí eu queria que esclarecesse, no caso das despesas médicas, não abranger a totalidade dos empregados é um fator importante, relevante, e no caso da educação, não? Para o senhor? Aí você está sem áudio. Eu estava falando sozinho aqui, então. Então, doutor Cleber, assim, eu dou ênfase nesse caso da despesa médica em relação a isso, mas aqui, a despesa médica em questão é despesa pontual, um salário, de fato, é um salário indireto, né? Mas para dar uma ênfase, agora, há uma diferença, como eu cito lá na parte da despesa de construção, que houve a mudança da legislação, né? Em relação à instrução, onde dizia que teria que ser disponibilizada a todos os funcionários, essa alteração mudou, né? Uhum. O que influencia diretamente na conclusão. Mas a redação da despesa médica mudou também. Mudou hoje? Mudou também. Mudou também. 2017. Mudou mais recentemente, mas mudou também. Mudou também. Então, sobre esse argumento, mudaram as duas. Houve alteração das duas. Isso. Mas aí continua ainda a dúvida. Não, eu de fato, eu não fui nem por as fiéis, apesar de estar aqui no último parágrafo dizendo que não abrangeu a totalidade dos funcionários, ver que pelo restante do voto, pela conclusão, pela fundamentação do voto, esse não foi o motivo de fato, né? O de fato que apresentou aqui foi que é a despesa pontual, não é a despesa mesmo, não é plano de saúde, não é. Então é como salário direto de fato aqui, né? No caso da educação, não é uma despesa pontual para os 3 trabalhadores, ou o número reduzido que recebeu? A diferença, doutor Cleverson, porque a conclusão da autoridade fiscal em relação à despesa por instrução foi porque não foi oferecida a totalidade dos empregados. Essa foi a conclusão dele. Essa foi a motivação do lançamento. Empregados e dirigentes. E aí você leu para mim que o curso é pago para contribuir para os sócios também. Sim, empregados e sócios. Bom, mas aí a conclusão dele em relação à despesa de construção é que não foi disponibilizada a totalidade dos empregados. Diferentemente da conclusão dele com a despesa com saúde, né, com a despesa médica hospitalar. No caso da saúde, a conclusão da fiscalização foi que trata-se de despesa
Eu te falo, ele também caracteriza nesse mesmo sentido, doutor Cleves. As despesas foram pontuais e restrita à parte dos funcionários. Eu não vejo muito, eu não vejo assim uma diferença significativa na fundamentação. Não, eu agora lendo melhor, eu não tinha visto por esse viés. Nos dois casos. Eu não vejo assim, por isso que me chamou a atenção o tratamento diferenciado que o senhor deu para... Não, entendi. Não, entendi. Porque eu não tinha realmente... Eu não dou essa interpretação, não. Para mim, a relação de urgência época era essa, e também eu não retiraria os contribuintes individuais, porque essa aí não se aplica a eles, né? Os sócios. Então, também eu não tenho essa visão, não. E a questão do artigo 144, parágrafo 1º do CTN, doutor Raide. Como aqui o senhor compatibiliza aqui esse seu entendimento no caso da educação? Mas já julgamos um processo assim, né? Isso eu estou lembrado. Eu? Em relação à educação, já julgamos um processo assim, nesse mesmo termo. Não me lembro. Acho que nós julgamos o meu, mas era com relação à bolsa de estudos, era com relação à súmula 149 que tem do CAR. Eu já encaminhei votos, que não tinha a súmula, doutora Andréia, no sentido que o ensino superior estava contemplado, dispositivo. Mas assim, é um caso para mim exatamente de interpretação sem o viés restritivo, sem o viés ampliativo, que nem o doutor Raide aqui teve me premiou em citar no voto dele, está citando uma passagem do meu voto, é uma honra, doutor Raide. Não, mas esse voto aqui, doutor Cleves, essa parte aqui essa parte da educação, essa parte referente à educação, eu tirei de outro voto meu que é igual, é idêntico a isso. Mas aí é outro viés, doutor Raide, é um viés assim de interpretação mesmo. Agora, eu lhe perguntei do 144, parágrafo 1º, porque ele diz que o lançamento se reporta à legislação da data do fato gerador, né? Sim. E a legislação não é literal aqui? Está com todas as letras ali exigindo que seja para todos? Ela é literal, mas nesse sentido aqui, que tem até uma transcrição da passagem minha, né? Na verdade, literal não é gramatical. Né? Não, mas não amplia e nem reduz. Isso, nem amplia nem reduz. Aí, eu já utilizei essas situações, por exemplo, que a exclusão de determinados segurados, no caso concreto, a exclusão de determinados segurados, determinado grupo, era uma exclusão que se justificava, ela tinha toda uma explicação. Então, eu poderia entender que, mesmo excluindo aquele grupo determinado de segurados, ainda assim, o benefício era estendido a todos os empregados. Eu me lembro agora de um caso, só para ilustrar, um caso de prazo determinado, contrato por prazo determinado. Então, tinha trabalhadores com prazo de um contrato de 1 ano, e aí a empresa oferecia cursos de graduação, que são 4 ou 5 anos. Então, nessa situação, eu entendo que excluir
não pagar um custo de graduação para o empregado que é contratado por prazo de 1 ano, no máximo 2, um custo que vai durar 4, 5 anos, é uma inclusão razoável, é uma interpretação. Doutor Clepson, volte ao início. Esse caso aí foi exclusivo, foi o que a gente julgou na outra oportunidade que eu fui como relator. Foi mais ou menos nesses moldes aí. Você sabe dizer qual foi? Ah, não lembro, doutora Mira, teria que ver aqui. Não, eu lembro que... Mas aí, era exatamente isso que o doutor Clepson disse. O curso era oferecido a... Vamos dizer, era abarcado a todos os funcionários, menos aqueles que não... Eu achei um aqui, que é o acórdão da nossa turma, 6.893, de setembro de 2019. Também tem essa citação do Dr. Cleberson também. Da história da interpretação declarativa. Eu não tenho feito essa análise não, doutor Cleberson. Eu achei um outro da terceira turma que aplica-se aos fatos geradores em questão a nova legislação com fundamento no artigo do 106, inciso 2º, a linha B do CTN, na qual não mais subsiste o fundamento da autuação em função da restrição imposta pela empresa ao amplo acesso a todos os empregados às bolsas de estudo. É o 2301.006.332. Foi por unanimidade. Esse que o Pinheiro está falando, inclusive, foi vencido eu, Pinheiro e o Cleberson. Qual que é o número, doutor Matheus? 2301.006.332. Obrigado. Nada. Esse outro aí, que tinha a instrução, que o Pinheiro falou primeiro, foi uma maioria de votos. Foram vencidos eu, o Pinheiro e o Cleberson. Quem é o relator desse processo? Exatamente na parte da instrução, você. Estava ausente a Maria Alva, quem participou? Cleberson, Raíde, Pinheiro, Matheus, o Raimundo, como suplente convocado, e a Andréia e a Luciana. Deixa eu ver aqui. Mas qual foi o fundamento desse? Qual? Esse que eu estou falando agora? Isso, esse que eu restei vencido. Nós somos 2401. 006893. Nós fomos vencidos exatamente na parte de instrução. Eu tenho que abrir o voto aqui, peraí. Quem fez o voto vencedor? Deixa eu ver aqui. Não teve voto vencedor porque o Raimundo votou com o Raiz. Esse entendimento, doutor Matheus, que podemos aplicar o 106, eu realmente não compartilho, porque trata de penalidade, né? Eu acho, assim, uma construção muito criativa essa, mas realmente não posso compartilhar. Sim, é assim, não que eu concorde, se tem. Não é penalidade, então vai se transformar, toda vez que se alterar a legislação em matéria de tributo, vai se ter a possibilidade de retroagir. Então 144, parágrafo 1º, vai se tornar enfraquecido. Me parece muito óbvio. Eu acredito que a Câmara Superior, pelo que eu me lembro, ela não tem adotado esse critério assim, não tem prevalecido lá. Eu não sei como é que é a composição do entendimento de aplicação do Isso. Aí aqui, doutor Cleberson, o 106 citado, em 106 e segundo, né, que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Aí lá, tratando-se de ato não definitivamente julgado, a linha B, que foi o citado no acórdão, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo.
mais razão ainda, me parece. Nesse outro acórdão aí, eu não sei por que a gente foi vencido, não. Mas parece que tinha carência, tinha outras coisas aí. Mas o Raid cita o seu trecho do mesmo acordo, 2401-004, 745. Ah, bom, nada melhor que você para falar como é que você pensa sobre isso. Ele está citando, mas você está aí. Não, essa parte do Dr. Raid cita, e já utilizamos várias vezes, exatamente eu construí um voto uma vez para justificar por que a exclusão de determinado grupo não significava o descumprimento do que a norma previa, né, para extensão a todo segurado. Tinha uma justificativa, né? Mais ou menos essa a ideia. Eu fui vencida no outro lá, que era seu. Esse aí eu mantinha a redação vigente à época. Então é a mesma posição mesmo. Não tive, porque eu fui olhar para não olhar se eu não julguei de outra forma, mas não. Aí, nesse caso, ainda acho que mesmo para quem entende que pode dar o curso aí, tinha que separar, porque se ele fala que é para empregado e dirigente, eu não entendo que isso aí pode se estender para dirigente, não. De qualquer forma. Eu não sei quem vai dar, se faz diferença isso. Como eu não vou dar, então para mim é diferente. Se for empregado, presidente, a fundamentação teria que vai para a CLT também, né? Não sei. Bom, o Raid, ele retira a parte toda a instrução, não é isso? Mas lembrando que é empregado em CI, né? Empregado e sócio, não é isso? Agora tô raciocinando agora. E? Enquanto ele está pensando aí, eu só gostaria de deixar registrado que nós vamos encerrar a reunião assim que acabarmos esses processos do Raid, e que eu não priorizei mais 3 que eram de repetitivos de TR, de relatoria do Dr. Pinheiro, porque ele teve problema na internet, não conseguia acessar a pasta T e o e-processo. Tá? Porque eles seriam prioritários. Foi por isso que eles não foram feitos. Só esse registro. Pensou, Raid? Não, estou vendo aqui o negócio aqui. Então, também, enquanto você está pensando, só para poder encerrar uma outra coisa aqui, teve um processo também de relatoria do Dr. Pinheiro, que foi uma vista de mesa, mas não vai dar tempo da gente fazer, então é o processo de número 99, Agropastoril Morro Grande. Foi uma vista de mesa, não vai dar tempo de fazer, então, Dr. Clebson, transformamos em vista para o mês seguinte? Sim, eu peço vista porque eu fui um dos que tive dúvida. Preciso refletir um pouco mais. Então, item 199 vistas transformado em vista coletiva, tá? Para o mês que vem. Ok? 99, né? 199 não, desculpem, retificando o item 99. Então, item 99, repetindo, item 99 estava com vista de mesa, virou vista para o mês que vem. Item 99 é agropastoril. E os outros 3 processos de relatoria do Dr. Pinheiro, que eram lotes de repetitivos, não foram julgados porque houve problema na rede pessoal do Dr. Pinheiro hoje e o que possibilitou o julgamento. Por isso não foi dada prioridade a isso. Então, doutor Raid. Me parece que quando a lei fala que todos os empregados e dirigentes têm acesso ao mesmo, eu não sei se seriam todos aqueles empregados e dirigentes, mas dentro da mesma condição profissional, porque
se não inviabiliza essa concessão de bolsa, talvez igual o Raid tenha dissertado, em razão de perfis distintos, né? Se eu tenho uma bolsa educacional para uma atividade profissional que demanda determinado tipo de conhecimento, naturalmente, apenas os empregados e dirigentes que detêm aquele tipo de conhecimento é que estariam aptos. Eu não sei se quando a legislação fala que todos os empregados têm acesso ao mesmo, significa que essa mesma bolsa tenha que ser concedida a todos de forma indistinta, ou se esse acesso ao mesmo seria dentro do próprio perfil daquele plano educacional oferecido. Com relação a um determinado setor, né, da empresa, ou determinadas pessoas que estejam precisando de um curso para aperfeiçoamento, é isso que você está dizendo? Sim, porque não faz sentido por exemplo, uma empresa de mecânica, né? Nem todas as empresas, as pessoas que trabalham na empresa de mecânica precisam desse tipo de conhecimento, porque existem ali pessoas que trabalham no setor administrativo. Uhum, claro. Então, eu não sei se quando ela fala assim, que tem acesso a todos os empregados e dirigentes, o fato de terem condições e necessidade de conhecimento distinto. Eu não sei se pode ser feita a interpretação desse dispositivo, observado que essa própria redação também foi alterada. Uhum. Mas nesse processo, tem algum elemento que o contribuinte tenha demonstrado nesse sentido? Paulo? Não. Eu entendo, doutor Matheus, o seu raciocínio, ele é procedente, sim, eu acredito que podemos trabalhar em cima dele, sim. Mas tem que haver a participação da empresa para demonstrar que está cumprindo essa vinculação, né, ou seja, não ofereço determinados cursos porque são direcionados para uma determinada área, né? Mas tem que ter essa participação da empresa, né? Até porque a letra da lei, ela determinava, oferecido a todos, a princípio, né? Agora que eu li também, ofereceu a todos os empregados e dirigentes, né? Eu estava reclamando a questão dos sócios, mas depois eu vi. A lei na época não fazia essa diferenciação. Uhum. Na verdade, era porque poderia não ser poderia ser oferecido a todos, mesmo oferecido a todos, mas ter um caráter de complemento salarial. Por isso que a lei fala, diz 2 requisitos. Não pode ter substituição de salário, ou melhor, não é complemento, substituição, e além disso também não tem que ser oferecido a todos. Né? Uhum. Aí o oferecido a todos, com certeza, como o doutor Matheus está falando, podemos fazer relativizado, dependendo do caso concreto, sim. Eu acredito. Mas é necessária a colaboração da empresa, do autuado, para demonstrar que existe uma razão para pagamento específico para determinadas pessoas. Nesse caso, não dá nem para falar se é curso superior ou não, dá, mas... É gestão empresarial, não dá para falar. O outro lado do Clébio eu tô aqui raciocinando e... Ai. Né, tá chegando a hora já. Embora, porque senão atrasar muito. Assim, pelo que foi dito pelo Dr. Clébison, também muito bem exposto pelo Dr. Matheus, vamos seguir, fazer uma mescla da linha dos dois, como o Dr. Clébison disse.
que poderíamos seguir o raciocínio do Dr. Matheus desde que a empresa viesse com alguma prova de que aquele curso estava disponibilizado, vamos dizer, não a totalidade dos empregados, mas a totalidade vamos dizer, de uma área, por exemplo, pelo menos disponibilizado. Se todos estavam fazendo, já é outro quesito, né? E outra coisa, como a gente comentou no caso que eu julguei e acabou sendo vencedor na oportunidade, se essas restrições, se havia alguma restrição para, como eu trato aqui no meu voto, em inviabilizar essa norma, essa restrição tem que ser algo que abrange a totalidade. Restrição como, só trabalha 6 meses, né? Como foi no outro processo, tem dizendo, tem que ter um tempo mínimo de serviço de 6 meses, índice médio, alguma coisa do tipo, não tira a universalidade do pagamento, né, Constituição. E nesse caso específico, apesar de na primeira leitura ter fixado nessa ideia de não abranger a todos os funcionários, e com a vigência, com a alteração na legislação, ter adotado o funcionamento que eu adotei anteriormente, eu vou mudar aqui meu fundamento, vou mudar minha posição e concluir que, nesse caso, deve ser considerado como salário indireto, uma vez que não há provas nos autos, a empresa não traz nada que fale sobre a disponibilização do curso a todos os empregados ou apenas a uma área, certa área que mexe com gestão empresarial ou algo do tipo. Por falta de prova, eu também nego o provimento nesse quesito. Dito isto, a conclusão final do voto é para negar-lhe provimento. Ok. Clebson. Sim, eu votaria nesse sentido. Ok. Eu acompanho o relator. Matheus. Eu acompanho o relator também, presidente. Piero. Acompanhe com essa modificação. Rodrigo. André. Acompanho. André. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento. E o último, 222, da mesma empresa também. Rapidinho. Último 222, 2008, 37. Aqui também é um salário indireto, só que nesse caso o salário direto através de mercadorias, tá? Vamos ver o que diz aqui. Deixa eu ver se eu posso. Eu vou passar direto do voto, porque já lemos o relatório fiscal de todos os outros, a base é a mesma, e a argumentação do contribuinte também é a mesma no recurso voluntário. Passando para o voto, é tempestivo o recurso, dele conheço, não tem preliminar, passando diretamente para o mérito. Vamos dizer que a recorrente SUS versus autos sobre contribuições devidas à Seguridade Social e outras entidades, incidentes sobre os valores considerados pela fiscalização como salários indiretos pagos pela notificada a seus empregados. A recorrente SUS quanto ao emprego da presunção, arbitramento na apuração da base de cálculo. Pois bem, de pronto, registre que no caso concreto não ocorreu mencionada presunção, arbitramento dito pela recorrente.
motivo pelo qual o resto é rechaçado sua pretensão. Mesmo se houvesse, eu digo aqui que é cabível a presunção, tal. Sobre a inexistência de remuneração indireta alegada, cumpre destacar que o artigo 22, inciso 1 e 2, 28, inciso 1 da Lei 8.212, na redação dada pela 9.528, que define o campo de incidência e contribuição previdenciária a cargo da empresa e dos segurados, dos empregados, tem como núcleo o conceito de remuneração. Aqui eu trago, eu transcrevo. Passando a análise ao caso concreto, foram considerados como salário de contribuição os valores de vendas realizadas aos empregados de produtos comercializados pela empresa para pagamento mediante desconto na folha de salário, não tendo a empresa comprovado a realização dos referidos descontos. Entendeu a fiscalização que esses valores configuraram ganho dos empregados na forma de utilidade e, portanto, passíveis de incidência de contribuição previdenciária. A contribuição hora exigida incide sobre os fatos reais, quando esses estão considerados hipóteses de incidência tributária legal. A autoridade fiscal não se furtou a descrever detalhadamente a realidade constatada e a configurar a substituição do fato à norma que gerou a obrigação de recolhimento do tributo. Assim, tendo sido relatado com riqueza de detalhes, indícios que caracterizam a ocorrência de fatos geradores de contribuições sociais, o ônus da prova em contrário de que não houve o fato infringente compete ao juiz passivo. A contribuinte não produziu prova contrária capaz de rechaçar a metodologia adotada pela autoridade lançadora. Poderia ter apresentado escrituração contábil com registro dos valores em questão ou apresentado outro documento que pudesse comprovar os descontos dos empregados. Nesse caso, a empresa não comprovou os descontos durante a ação fiscal, nem o fez no contencioso administrativo. Argumentar sem provar, nada mais não tem o condão de afastar a exigência fiscal. Se efetivamente os descontos foram feitos, as folhas de pagamento disponibilizadas à fiscalização não os contemplam. Se de forma diversa as utilidades adquiridas foram pagas, nenhum outro documento que evidenciasse o desembolso por parte dos empregados foi apresentado. Há pretensão ainda de desconstituir o lançamento alegando que ele tinha sido baseado apenas em relatórios de caixa não merece acolhida. Não apenas as informações extraídas dos relatórios apontados conduzem à conclusão de que os fatos geradores ocorreram, como também a ausência de registro dos respectivos descontos na contabilidade da empresa e nas folhas de pagamento. E ainda, a não apresentação por parte da empresa de nenhum elemento de prova do desembolso por parte dos empregados beneficiados. Da perícia aqui eu afasto. Portanto, voto no sentido de conhecer para negar improvimento. Dúvidas? Eu acho que isso é mais simples. Fácil. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então votamos. Cleberson. Acompanho o relator. Rodrigo Matheus. Acompanhe. Acompanhe. Rodrigo. Acompanhe. André. André. Está sem áudio. Está travado. Peraí. Bota Alguém aí. está falando? Você está acompanhando o relator ou não? Estou, mas peraí, está travada a imagem. Mas eu te ouvi. E para mim você não está travado, não. André. Eu acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Então, todos os irmãos matar foi por unanimidade negar. Dois só que tinham preliminar, né? O 218 e o 219. Os demais não. Bom, então encerramos. Eu vou encerrar a gravação. Aguardem, por favor.